não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. E aí pessoal, tranquilo? Então, antes do vídeo aqui quero pedir a vocês para serem membros do canal, apoiar o nosso canal, porque o YouTube está cada dia tirando mais inscritos da gente e também não está mandando nossos vídeos para todos os inscritos. Então a gente pede para que você confira sua inscrição, se inscreva se não for inscrito, curta, comente, compartilhe, que isso vai estar ajudando o nosso canal. Vamos continuar aqui divulgando o trabalho do professor Olavo de Carvalho aqui no YouTube com vídeos e também postagens na comunidade. Então é isso aí, segue a gente também nas redes sociais, apoie o nosso canal, que a gente precisa muito de vocês. Muito obrigado a todos, fiquem com o vídeo. Conforme eu prometi, eu vou fazer hoje um comentário àquela sentença do Aristóteles, que diz: os ritos de mistérios não nos ensinam propriamente nada, mas deixam em nós uma profunda impressão. Eu não citei esta sentença no curso de esoterismo, mas ela pode servir como resumo do curso. De modo que ao comentá-la eu estou dando como se fosse uma canja do curso, uma extensãozinha do curso de esoterismo. Evidentemente, não pressupondo nos ouvintes o conhecimento daquilo que foi dado no curso. Muito bem, uma coisa que sempre me impressionou no estudo da filosofia moderna é a ênfase radical, quase total, que se deu à função do sujeito cognoscente na estrutura do universo, como se tudo, como se a realidade inteira fosse uma função do sujeito cognoscente, uma função do eu consciente, ou até mais modernamente do cérebro. Então o nosso cérebro teria estruturas que condicionam tudo o que nós vemos e tudo o que nós sabemos, de modo que o que entendemos por universo não passa, no fim das contas, de uma projeção das estruturas do nosso cérebro. Eu digo, mas é curioso que entre estas várias coisas que nós observamos ou projetamos no mundo exterior esteja o fato de que as condições do planeta, sobretudo as condições, vamos dizer, do clima, da gravidade, da vegetação, etc, etc, condicionam a forma dos animais que vivem nos vários climas. Os próprios mecanismos de adaptação ao clima tão bem descritos a partir de Charles Darwin, se bem que ele extrapola para a ideia de uma evolução geral, que é um pouco duvidosa, mas uma adaptação evolutiva ao ambiente é uma coisa que obviamente existe. É só você ver a diferença entre uma raposa europeia, uma raposa americana, uma raposa polar, você vê aí a diferença. Você pega o urso preto, o urso branco, o urso preto, o urso marrom, o urso branco, adaptados aos devidos climas. Isso é uma coisa tão óbvia, né? O fato, por exemplo, não existem girafas nem elefantes no Alasca, não existem ursos na maior parte da África. A distinção de território entre leões e tigres é outra coisa que também é muito significativa, e assim por diante. E a diferenciação das raças humanas, né? Se você acha que é coincidência que homens brancos de olhos azuis tenham proliferado nas regiões mais frias do norte da Europa e pessoas de pele escura, tá certo, tenham proliferado na África, é claro que isso não é coincidência. Então há alguma ligação entre o clima e a forma do corpo dos seres, certo? Que isso deva ter alguma relevância no aspecto cognitivo e psíquico também me parece uma obviedade, né? Existe um livro muito interessante escrito por um geógrafo alemão, Willy Helpach, nos anos 30, que se chama Geopsique, mostrando então as variações psíquicas conforme as condições externas dos vários lugares do planeta, os tipos de ventos, né? O fenômeno
Sirocco, que é um vento que você tem em certas áreas, por exemplo, do Marrocos, e que quando bate aquele vento você tem uma epidemia de loucura. Tudo isso acontece, né? O aumento das internações psiquiátricas nos dias de lua cheia, né? E tudo isso mostra que nós não estamos soltos no espaço e que muito menos nós somos os articuladores vamos dizer, do mundo externo. Ao contrário, esse mundo externo exerce sobre nós uma pressão monstruosa, né, certo? Desde o instante em que nós nascemos. Por exemplo, uma estrutura fundamental da nossa cognição são as direções do espaço. Se o sujeito não é capaz de identificar as direções do espaço, ele não pode sequer se mover. Eu digo, de onde saem as direções do espaço? Da estrutura do nosso cérebro ou, ao contrário, da estrutura do próprio espaço em torno? Então, você verá, quando nós usamos a expressão, por exemplo, senso de orientação, quer dizer, saber onde está o Oriente, onde está o Ocidente, onde está o Norte, onde está o Sul, tá certo? É uma referência espacial que nós temos, né? E quando nós aplicamos esta orientação, este senso essa mesma palavra orientação para outros domínios que não são espaciais, nós estamos usando um modelo espacial como base da nossa compreensão de fenômenos inespaciais. Ora, nós poderíamos fazer isso se não existisse o espaço e se nós não estivéssemos dentro dele. Nós poderíamos fazer isso se o espaço fosse, como diz Kant, apenas uma forma a priori da nossa cognição, não é isso? Então, se ele fosse realmente uma forma a priori, seria o nosso cérebro ou o nosso aparato cognitivo que determinaria essas direções, tá certo? E não haveria nenhum motivo para que todos nós as determinássemos exatamente da mesma maneira. Quer dizer, é impossível. Veja, o Kant não é um filósofo subjetivista, ele não acredita que tudo o que nós vemos seja ilusório, seja esteja na nossa mente. Ele não é um céptico, ao contrário. Ele acredita na objetividade do conhecimento, mas acredita que essa objetividade do conhecimento é fruto não da estrutura do mundo exterior e não do fato de que as nossas concepções reflitam o mundo exterior, mas é o fato de que todos os seres humanos têm a mesma estrutura de percepção. Então ele troca o conceito de veracidade pelo conceito de universalidade, né? Então, os conhecimentos que a ciência produz não são verdadeiros porque coincidem com os dados do mundo exterior, mas porque são os mesmos para todos os seres humanos, de modo que se eu estou enganado, todo mundo está enganado junto comigo, e se o que eu penso é tudo ilusão, então a ilusão é universal, e nesse sentido eu não tenho como contestá-la. Ou seja, o conjunto dos conhecimentos é uma tela de aparências que se apresenta igualzinho para todos os seres humanos, tá certo? Então este pressuposto kantista, ele se impregnou de tal modo, por exemplo, no mundo das ciências sociais, onde já não se usa o conceito de veracidade, você apenas o conceito de adequação a um consenso. Quer dizer, todos nós pensamos assim, todos os cientistas pensam igual e você tem que pensar igual também. Quer dizer, o que é evidentemente um enfraquecimento tremendo da confiança no poder cognitivo da própria ciência, né? E curioso que quanto mais a classe científica adere a essa espécie de modéstia cognitiva, mais autoridade ela pretende ter, e maior, portanto, a sua presunção, né, e a sua reivindicação de autoridade, né? Não deixa de ser curioso, por exemplo, há um filósofo italiano que esses dias está fazendo uma conferência no Brasil, né, em que ele diz que a ciência e a religião jamais poderão se harmonizar completamente, porque a religião afirma verdades absolutas e imutáveis, ao passo que a ciência está continuamente revisando as suas verdades. Eu digo, olha, se a ciência revisasse continuamente as suas verdades, ela não poderia reivindicar autoridade nenhuma, né? Quer dizer, a modéstia científica, que é uma coisa real, ela se opõe à autoridade científica. Se eu digo para você que uma conclusão que eu cheguei agora é apenas provisória, amanhã depois eu posso chegar a outra conclusão, que direito tenho eu de impor a primeira conclusão como se fosse verdade, né? Então, esse, vamos dizer, é um dos elementos estruturais permanentes da cultura científica atual e, portanto, da cultura inteira. Quanto mais se afirma que uma determinada sentença, uma determinada proposição é relativa, mais ela é imposta como absoluta. E não tem como não ser assim. Pelo simples fato de que você não reconhece
verdades absolutas e imutáveis, então você é obrigado a absolutizar o relativo. O relativo passa a ter a autoridade do absoluto, principalmente no absoluto. Veja que se uma população crê em verdades absolutas e chega uma autoridade qualquer e pretende desmentir aquilo, o povo não aceita. Não é isso? Agora, se não há nenhuma verdade absoluta que valha para todos os seres humanos, então qual passa a ser o princípio de validade? A autoridade. Isso não é a veracidade que gera a autoridade, mas a autoridade que gera a veracidade. E não havendo verdades absolutas aos quais você possa recorrer contra a autoridade, o que ele disser passa a ser, vamos dizer, a sentença terminal. Isso não há, é irrecorrível. Então esse é um dos muitos paradoxos da civilização científica e democrática atual. Você vê que depois que inventaram a democracia, o número de ditaduras, o tamanho das ditaduras aumentou formidavelmente. Depois que o Kant formulou a ideia da paz perpétua, as guerras se tornaram incomparavelmente mais mortíferas do que antes. Isso tudo não é coincidência. Outra coisa, ninguém que se pretenda portador ou porta-voz de uma verdade universal teria jamais a cara de pau de a impor em nome da sua própria autoridade, pelo simples fato que a verdade está acima daquele que a proclama e ele não a personifica totalmente, né? Então é por isso que dentro do cristianismo as conversões forçadas elas são proibidas, embora tenha sido praticada, porque tudo que você, a obediência à lei nunca é perfeita, tá certo? Houve lugares, algumas ocasiões em que as pessoas foram forçadas a converter, mas isso não é norma. No Islã é norma, tá certo? Mas no Islã é norma, porém para compensar não existe uma autoridade que esteja já designada para isto. Quer dizer, você não tem uma entidade, não tem uma organização que personifique o Islã e que ela mesma possa impor a conversão. Quer dizer que a possibilidade de você exercer a autoridade do Islã, ela está mais ou menos disseminada na população islâmica, tá certo? Então vamos dizer, a imposição da fé é uma iniciativa que qualquer muçulmano pode tomar ou não tomar conforme lhe der na cabeça. Quer dizer que se ele achar, né, porque do mesmo modo que a conversão é obrigatória, se você não se converte, nós te matamos ou você é obrigado a pagar um imposto, isso está na lei, também está na lei que a fé não deve ser imposta. O Islã está cheio dessas coisas, quer dizer, mandamentos absolutamente contraditórios. Então isso quer dizer que se um sujeito quiser impor a autoridade do Corão, ele pode fazê-lo. Em nome do quê? Do próprio Corão. E se ele achar que isso é errado e não quiser impor, quiser deixar as pessoas livres, ele também pode, porque isso também está no Corão. Tá certo? Então, isso quer dizer que onde você proclama uma verdade universal, isso não lhe dá a autoridade de impor, de vamos dizer, forçar todas as pessoas a aceitar esta verdade. Mesmo, sobretudo, quando é uma verdade que é demonstrável logicamente. Porque a força da persuasão lógica não é a mesma coisa que a força das armas. É uma coisa completamente diferente. No Brasil, às vezes, as pessoas confundem. Elas acham que você demonstrar o que você falou é uma coisa muito autoritária e opressiva. Você demonstra que você tem razão aqui. É CQD, como queríamos demonstrar. Você é muito autoritário, você está me impondo. Então, agora, você veja, onde as convicções se impõem mediante um poder de polícia, a polícia tenta demonstrar alguma coisa logicamente para você. Ao contrário, está totalmente dispensado de provar o que quer que seja. Você vê que nos sistemas totalitários, como na Alemanha nazista ou na União Soviética, né, o sujeito era preso e condenado sem às vezes ele nem saber do que ele estava sendo condenado. Ele não precisava, ninguém precisava provar absolutamente nada. Então existem estas duas noções opostas do que seja a convicção da verdade universal absoluta. Aquela que
sabe que essa verdade pode se impor e se provar por meios lógicos, e aquela que não precisa provar absolutamente nada, e que geralmente não pode nem provar, e que justamente por não poder provar, pode impor pela força o que deseja, né? Essa confusão é muito comum na cabeça brasileira, né? No Brasil vigora assim: você tem que respeitar todas as opiniões igualmente. Eu digo, mas escuta, se eu respeitar a sua do mesmo jeito que eu respeito a minha, então como é que eu posso dizer que acredito na minha e não na sua? Hã? Se eu acredito na minha e não na sua, então é evidente que eu respeito mais a minha do que a sua. Eu tenho uma opinião porque eu dou mais valor a ela do que a opinião contrária. Eu acho que toda a cabeça humana funciona assim. Então, quando você diz tem que respeitar todas as opiniões igualmente, você está impondo uma condição impossível, psicologicamente impossível. E a pessoa que repete isto, ela não percebe o dano que ela está fazendo a si própria quando diz isso. Ela está se impedindo de raciocinar, se impedindo de perceber a verdade. Não é isso? E, no fim das contas, são justamente essas mesmas pessoas que dizem que tem que respeitar todas as opiniões igualmente, as que mais drasticamente impõem as suas opiniões. Então, quanto menor a possibilidade da prova de uma validade universal, maior a necessidade, a possibilidade e a viabilidade de você impor as suas preferências pela força. Então, tudo isto surge exatamente do subjetivismo moderno. O subjetivismo começa com René Descartes, onde, vamos dizer, a base da verdade é o eu. O eu é a fonte da verdade, porque o eu tem conhecimento e consciência da sua própria existência como uma coisa auto-evidente e que nem precisa ser provada, porque todas as demais verdades dependem disso. Quer dizer, eu penso, logo existo, né? Então, para eu pensar qualquer verdade, é preciso que eu pense, portanto, que eu exista, né? Então, ele vai confundir a ordem da prova lógica com a ordem da estrutura da realidade. É claro que a existência do eu pensante está pressuposta em qualquer pensamento que este eu pense. É impossível você pensar e jurar para você mesmo que você não está pensando coisa nenhuma. Mas isto é apenas uma prova lógica, isso não é uma hierarquia ontológica, isso não corresponde à estrutura objetiva da realidade. Por quê? O eu faz muita coisa antes dele tomar consciência da sua própria existência. E aí, pessoal, estamos mandando aí caneca para todo o Brasil. Muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal aí adquirindo as canecas. Também é uma forma da gente interagir. Muito obrigado. Também valeu aí pelas dicas, pelos comentários aí positivos ao nosso canal. Muito obrigado mesmo. Isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar. Tranquilo? Tamo junto aí, galera. Forte abraço, muito obrigado a todos. Quem quiser é só encomendar, essa daqui já vai para São Paulo, Rio de Janeiro. Todo o Brasil a gente manda. Valeu, tamo junto. O que a direita não aprende comigo, a esquerda pelo menos tenta aprender.